Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, em parceria com o Estúdio Rino, para repercutir os resultados e principalmente a participação dos brasileiros no UFC Vega 101. Foi um grande evento para abrir a temporada de 2025. A apresentação dos lutadores brasileiros foi realmente diferenciada, grandes lutas, grandes performances, grandes nocautes. Na luta principal tivemos Mackenzie Dera contra Amanda Ribas, duas brasileiras, né? A Mackenzie Dera, apesar de ser americana, tem naturalização brasileira, então ela representa o Brasil no octógono, fez uma linda luta, uma grande luta contra Amanda Ribas, venceu muito bem, um belo armlock, e a gente vai repercutir aqui não só a Mackenzie Dera, mas todos os brasileiros, todas as lutas do card. Vamos falar aqui, sempre lembrando, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, deixa o like, dá essa moral aqui para o MMA na Veia. Vamos dividir tela aqui já para não perder tempo, sem mais delongas, falar do evento. A gente teve na luta de abertura o duelo entre Nurullo Aliev contra Joey Solecki, e deu um favorito, né? O Aliev venceu na decisão unânime dos juízes, vitória, portanto, do atleta do Taquistão contra o americano, divisão peso leve. Na sequência, tivemos aí também um duelo de lutadoras de fora aí do cenário americano, uma americana, outra russa, né? Foi a Fatima Klein enfrentando a Victoria Dudakova. A Dudakova é uma atleta muito talentosa, tem muito potencial, uma russa aí que está chegando, é muito jovem ainda, mas acabou sendo superada pela experiência e na estreia, né? Estreou e venceu. Fatima Klein venceu a Dudakova via nocaute no segundo round. Bela apresentação da Fatima Klein. Fica de olho nessa atleta da divisão peso palha do UFC. Vamos seguir aqui, vamos logo para o Brasil, porque Bruno Lopes, o Brunão, estreou no UFC, enfim chegou ao UFC, um cara que merecia demais ter essa oportunidade, conquistou a oportunidade, está na maior organização de MMA do mundo. Eu cheguei a falar antes dessa luta, ia pegar uma pedreira, uma bucha de canhão, que é o Magomed Gazisulov, um cara que tinha aí um cartel invicto, né, perfeito, 9-0, se não estou enganado, e o Bruno Lopes fez uma estratégia impecável. Ele fez um jogo que eu imaginava que o russo fosse fazer contra o brasileiro, pois o Bruno Lopes trabalhou muito bem, estava muito bem no gás, conseguiu usar muito wrestling, travar a luta na grade, quedar o seu oponente. Quando teve momentos ali de sair na mão, sair na trocação, o Bruno Lopes conseguiu conectar bons golpes, sofreu golpes pesados também, mas absorveu muito bem e conseguiu levar round a round uma luta que era muito difícil, não só pelo fato de ele estar estreando no UFC, mas principalmente por um adversário complicadíssimo que ele pegou na estreia e começou vencendo. Venceu na decisão unânime dos juízes, no triplo 29-28. Brunão Lopes começa com o pé direito o ano de 2025, começa com o pé direito na maior organização de MMA do mundo, venceu um russo, barra brava, cara fera, mas o Brunão mostrou que é muito mais duro e muito mais pedreira, e que vai fazer barulho sim dentro do UFC. Grande Brunão, parabéns, importantíssima vitória para a carreira do brasileiro. Na sequência, teve Brasil, teve a Nicole Cagliari também fazendo a sua estreia, oriunda do Contender Series, enfrentou a Ernesta Karaktikaite, uma atleta aí da Lituânia. Eu imaginava que seria uma luta muito difícil para a Cagliari fazer, porque enfrentava uma atleta que tem já uma experiência no octógono, no UFC, né, uma atleta muito alta, que provavelmente exploraria os golpes retos, seria a principal técnica, a principal estratégia adotada pela atleta da Lituânia, mas a Nicole me surpreendeu positivamente, porque eu vejo luta a luta a evolução dessa atleta. Ela está em Brasil, treina com o Márcio Malco, com a Marina Rodrigues, sempre faço questão de mencionar, porque eu gosto muito dessa equipe da Dai Brasil, minha conterrânea Marina Rodrigues, e eu vejo na Nicole uma evolução muito grande, principalmente na luta de solo. Ela já venceu e já chegou ao UFC por intermédio do Contender Series, claro, por tudo que ela construiu antes do Contender, garantiu uma vaga no Contender, finalizou a sua oponente de forma brilhante no Contender Series, porém, estreou, pegou uma atleta muito difícil, uma atleta complicada, e fez uma luta extremamente dura, pau a pau,
Tanto é que foi para a decisão dividida dos juízes. A Ernestina conseguiu se sobressair um pouquinho mais no terceiro round, estava empatada a luta. O primeiro round foi de um certo equilíbrio ali, mas eu vi leve vantagem para Nicole. O segundo round já vi um pouquinho mais Ernestina se sobressaindo mais, conectando muitos golpes, né? E a brasileira com muitas dificuldades de sair desses golpes retos, não estava mexendo muito a cabeça ali, mas ainda assim ela demonstrando muita raça, andando para frente, tentando entrar no raio de ação para acertar os golpes, né? Porque tem menor envergadura, precisa encurtar, precisa entrar num espaço de ação ali da sua oponente para entrar com os golpes. Conseguiu algumas vezes, mas a Ernestina foi mais efetiva. E no último round, na luta em pé, a Ernestina conseguiu novamente manter esse padrão, esse ritmo de luta, andando para frente e soltando golpes retos, chutes retos. A Cagliari também conectou muitos low kicks, conseguiu uma ótima queda no final, segurou por baixo, botou pressão, tentou ali conectar uma pressão no ground and pound, mas foi muito curto o tempo para ela conseguir se posicionar para conseguir golpear. Não deu tempo, chegou nas mãos dos juízes. Eu vi leve vantagem, de fato, para a Ernestina. A decisão dividida cabia muito bem, porque foi muito equilibrada a luta, mas a vitória foi da Ernestina. Certamente a Nicole aí tem muita coisa para colher logo à frente aí, porque, como eu falei, vem evoluindo muito no MMA profissional. Na sequência, a gente teve aí Preston Pearson enfrentando Jacob Smith. O Preston Pearson entrou como franco favorito e foi nocauteado de forma brutal por Jacob Smith. Logo no primeiro round, com 1 minuto e 13, brutalizou e o Jacob nocauteou o Pearson aí. Então, vitória importante, válida pela divisão meio-médio do UFC. Luta subsequente, Brasil no octógono, Thiago Moisés contra Trey Ojen. Aí deu o Thiago Moisés, cara. E como eu imaginava, o Thiago Moisés iria explorar muito a sua luta de solo, né? Ia saber explorar muito bem o seu jiu-jitsu, e foi muito além do jiu-jitsu que ele aplicou, né? Com várias quedas, com várias tentativas de finalização, com ground and pound pesado, ele também conseguiu se sobressair na trocação. Foi muito bem na trocação, não deu muita chance para o Trey Ogden e acabou garantindo a vitória nas mãos dos juízes. Importante para o Thiago, porque ele precisava vencer. Ele vem aí num cartel de instabilidade, perde uma aqui, ganha outra ali, perde uma aqui, ganha outra ali. Então, ele precisava ganhar, e tomara que seja agora. Ele comece a trilhar um caminho de vitórias. É um atleta ainda jovem, tem um caminho longo pela frente, certamente aí pode dar muitas alegrias para nós brasileiros, lutando na divisão e concorrida à divisão peso leve. Luta seguinte, tivemos mais um brasileiro estreando. O brasileiro Marco Túlio enfrentou o Ilor Potieria, atleta da Ucrânia, cara. O Potieria, como eu falei antes da luta, é um cara que não tem muita estratégia, cara. É aquele cara que vai meio adoidado, louco para cima dos seus oponentes e vai tentando achar ali alguns golpes, tentar conectar alguns golpes. E foi mais ou menos isso que ele fez. Ele saiu meio, se atirou para cima do Marco Túlio. O Marco Túlio é um cara que tem realmente muita qualidade técnica, muita inteligência, né? Um cara que tem um QI de luta elevado, soube administrar muito bem esse momento em que o Potieria sai feito um maluco para cima ali e tal, e foi muito preciso nos golpes, né? Ele atirou ali, os golpes, a gente pode ver até que a precisão de golpes foi mais de 50% dos golpes conectados. Ele atirou 34 golpes contra apenas 6 do Potieria, 55% de aproveitamento nesses golpes significativos. Ele conectou 29 golpes significativos contra os 6 do Potieria e acabou vencendo via nocaute no primeiro round, a 3 minutos do round inicial. Marco Túlio, então, chega na divisão peso médio para fazer barulho também, chega muito bem, grande estreia, se tinha muita expectativa nesse lutador e ele não deixou a desejar, estreou vencendo, coloca ali uma vitória do seu cartel dentro do UFC. Valeu demais a estreia do Marco Túlio, excelente performance do brasileiro. Na sequência, tivemos aí mais um brasileiro em ação. Estou falando do Felipe Banes, enfrentou o José Johnson, atleta americano, e o brasileiro que entrou como azarão,
deu show também. Cara, que noite especial para os lutadores brasileiros. Todos deram realmente show, com grandes performances. E o Felipe Banes, cara, é bom observar que, como eu falei, ele entrou com o Mazarão. Por 2 minutos e 4 segundos ele venceu por finalização, mas foi uma finalização que foi na base da raça, né, cara? Aquele cara que estava realmente decidido a levar o braço do Johnson ali para casa, né? Ele tentou pegar uma primeira oportunidade, tudo na mesma sequência, né? Ele tentou entrar ali com a chave de braço, o Johnson conseguiu dar um giro, mas o Banes conseguiu se manter na posição, botou pressão, encaixou a posição e finalizou o Johnson por 2 minutos do primeiro round. Festejou muito ali o Felipe Banes, precisava vencer, divisão peso mosca, ele que vinha de derrota e agora venceu e vai seguir aí trilhando o seu caminho. Importante demais, porque, como eu falei, cara, muitos brasileiros no card, muitos brasileiros vencendo, ou, se não vencendo, fazendo uma grande performance, como foi o caso da Nicole. Mas parabéns ao Felipe Banes, que conseguiu uma vitória realmente muito importante. Entramos no card principal e mais uma surpresa. O eu sempre me atrapalho aqui no nome, do Soriano enfrentou o Urus Medic. O Soriano, cara, é um atleta que entrou com o Mazarão, mas eu tinha avisado antes dessa luta. Olho nesse atleta, porque ele é brabo, ele é nocauteador, ele é um cara pesado, ele quando conecta os golpes, ele normalmente resolve a luta pela via rápida, e foi o que aconteceu. Com só 31 segundos do round inicial, ele já entrou no fight ali com o Medic, conseguiu acertar a ponta do queixo do seu oponente e já caiu de costas ali na grade. O Soriano foi para cima, botou mais um ground and pound, resolveu a parada com só 31 segundos de luta. Grande vitória, grande performance do Soriano, que venceu o duelo pela via rápida numa grande apresentação do atleta americano sobre o atleta da Sérvia. Como eu falei, o Medic era o favorito, mas o Soriano não tomou conhecimento do seu adversário e venceu o duelo. Na sequência, outro azarão, Christian Rodrigues enfrentou Austin Bach. Aí a gente tinha o duelo do Christian Rodrigues, um cara que é muito bom na luta, em pé principalmente, né? Um cara muito raçudo, guerreiro, contra o Austin Bach, que é um cara que já tem melhor técnica, na luta agarrada, e entrou como favorito. Mas, cara, quando tu bota um cara que entra com a gana, com a sede, com a qualidade técnica que tem o Christian Rodrigues, independente do adversário, ele vai fazer barulho, ele vai dar trabalho, e ele deu trabalho, e não foi para menos. Ele fez uma grande luta, foi uma excelente luta. Para quem viu esse confronto, viu o Christian Rodrigues realmente se sobressair, principalmente na trocação, saiu ali várias vezes na mão com o seu oponente, tentou por vários momentos a queda, conseguiu hora ou outra colocar a luta para baixo, mas na maior parte do tempo a luta foi em pé e o Christian Rodrigues conseguiu ser superior, dominar e vencer o confronto sobre o Austin Bach via decisão unânime dos juízes. Grande luta, grande performance, e o Christian Rodrigues segue aí trilhando o seu caminho dentro da divisão peso-pena. Seguimos aqui para a luta. É a terceira luta mais importante da noite. A gente teve Chris Curtis versus Roman Kopylov. Antes dessa luta, eu falei, entendia que o favoritismo era justo. Kopylov é um atleta mais completo do que o Chris Curtis. E o Kopylov, além de ser um bom trocador, ele também tem muita qualidade na luta de solo. Porém, o Chris Curtis mostrou muita qualidade, e nós já sabíamos dessa qualidade, na defesa de queda, mas eu achava que o Kopylov, ainda assim, mesmo com o adversário com boa defesa de queda, ele conseguiria se sobressair nesse sentido. Ele conseguiria, em algum momento da luta, pegar o Chris Curtis um pouco desgastado, quedar e resolver ali por cima. Mas não foi o caso, cara. A gente viu uma luta realmente de trocação, né? de kickboxing ali, de muitos socos, de muitos chutes. O Chris Curtis tem um boxe muito afiado, né? Bate pesado. Um cara realmente bem forte ali para a divisão peso médio. E o Kopylov é um cara mais magrão ali, ele parece até, lembra em alguns momentos, o Nate Diaz lutando, né? Ele dá aquela gingada de cabeça, tira uns golpes meio na distância, meio atrapalhado, parece, mas que fazem efeito, que surte efeito, e assim ele foi minando seu oponente. No round 1,
o Chris Curtis, para mim, foi superior e conseguiu se sobressair, conseguiu sair melhor do que o Kopylov, porque a luta ficou a maior parte do tempo em pé, ele estava zerado, 0 quilômetro, não tinha nada de desgaste físico e conseguiu sair melhor no primeiro round. E no segundo round, o Chris Curtis começou melhor, tanto que quem olhou as odds que foram apresentadas na tela do UFC via um favoritismo, naquele momento, absurdo em favor do Chris Curtis contra uma linha de azarão do Kopylov nesse momento da luta. Porém, aos pouquinhos, o Kopylov foi virando, eliminando e acertando os golpes retos e conectando bons golpes e chutando muito bem a perna do seu oponente e conectou um jab, combinou com um direto e deu uma desestabilizada no Chris Curtis, e a luta que estava aqui, fez aqui, igualou os números, vamos dizer assim, porque o Kopylov começou a se sobressair no segundo round, virou o round e ficou 1-1, levando a decisão para o terceiro round, e no terceiro round a gente viu muita qualidade e muita persistência do Kopylov, né? Já um Chris Curtis já bastante cansado, bastante desgastado, já muito minado, né? Na perna principalmente, a perna base, né? Aquela perna que dá sustentabilidade para conseguir soltar um golpe pesado, um golpe forte, e isso fez com que o Curtis perdesse potência nos golpes, enquanto o Kopylov foi eliminando, acertando o golpe, jab direto, tudo golpe em linha reta. Eventualmente ele entrava com alguns cruzados, porque o Curtis já estava fechadinho ali, quase que imóvel, ele jogava golpe do lado ali para pegar o lado, a orelha ali do seu oponente, e conseguiu conectar alguns golpes nesse sentido, foi tirando o Chris Curtis da órbita, e aí vem o momento derradeiro da luta, né? Um golpe violentíssimo do Kopylov que fez o Chris Curtis sofrer um knockdown, ele balançou, caiu, faltava 1 segundo para acabar a luta, não tinha nenhum motivo para ela ser interrompida, não só porque faltava 1 segundo, mas porque o Chris Curtis não mostrou em nenhum momento ali uma posição de desistência, né? Ou ele apagou na queda, não. Ele meio que ficou numa posição ali de que tentaria voltar em pé. Mas o árbitro, faltando 1 segundo, interrompeu a luta ali. E para irritação absurda do Chris Curtis, mesmo que ele perderia na decisão do juiz, né? O Kopylov sairia vencedor do confronto. Porém, na decisão dos juízes, a gente viu ali, ou melhor, na decisão do árbitro central, houve a interrupção da luta e o Roman Kopylov venceu via nocaute no terceiro round, faltando 1 segundo para acabar o duelo, a exatamente 4 minutos e 59 segundos do round final. Seguindo aqui, tivemos a luta, ainda não era, eu estava enganado, essa sim é a luta, terceira luta do card principal, e aí teve Brasil. César Almeida, em busca da sua terceira vitória, enfrentou Abdul Razak Al-Hassan, atleta aí de Gana, cara. É um atleta que tem suas qualidades, é um cara perigoso, e ele mostrou isso durante a luta, mas o César Almeida, a gente sabe que o negócio dele é trocação, cara. Se tu não pega um cara que tem a qualidade na luta de solo, queira sair na mão com o César Almeida, o cara pode ter problemas sérios. E foi exatamente que o Al-Hassan acabou tendo problemas seríssimos em todos os aspectos. E por que eu digo isso? Porque logo no início da luta, o Abdul Razak foi para cima ali, foi saindo bem até no confronto contra o César Almeida mais tranquilo ali, segurando a onda, tentando diminuir aquele ritmo que o Abdul estava tentando impor no duelo, se segurando, trabalhando na cautela, conectando alguns golpes e tal, o Abdul mais afobado, querendo travar a luta, não querendo dar espaço ali para o César Almeida, até que chegou em determinado momento da luta, já na segunda metade do round inicial, o Abdul foi numa pressão, o brasileiro estava de costas para a grade, o Abdul foi disputando alguns golpes, um aqui, outro ali, um jab direto, até que César Almeida entrou com um cruzado de esquerda que pegou na ponta do queixo do Abdul Razak Al-Hassan. E, cara, foi um dos nocautes mais brutais que eu vi aí nos últimos tempos. Realmente foi uma brutalidade a maneira com que o Abdul Razak Al-Hassan caiu, né? Ele caiu com os olhos abertos, mas estava apagado, a alma dele saiu do corpo, né? Ele foi realmente levado para outro local
e voltou para o corpo alguns minutos depois, porque ele realmente durou muito ali. Ele estava durinho no chão, olhos abertos, os médicos tiveram até que entrar ali. Tamanho foi a pancada imposta pelo César Almeida no rosto do seu oponente, do atleta de Gana. Então, um nocaute espetacular do César Almeida. O Abdul, cara, o César Almeida recebeu ali a confirmação da vitória do centro do octógono, concedeu entrevista, falou um montão com o Michael Bisping, saiu do octógono e o Abdul, cara, ele estava saindo e que não conseguia sequer descer as escadas direito. Tamanho foi o impacto causado, o dano causado por esse soco, essa pancada, essa patada de camelo que o César Almeida soltou no seu oponente. Então, nocaute brutal, vitória excelente. César Almeida, quando esses nocautes acontecem, o atleta ganha muita visibilidade. Ganha muita visibilidade, César Almeida, não só pela sua qualidade técnica, pelo seu talento, mas quando apresenta um nocaute desses e vira highlight, vamos dizer assim, realmente cresce muito o nome do lutador. Foi assim que o Carlos Prates, né, vem ganhando cada vez mais evidência, nocauteando seus oponentes. Esse, no caso do César Almeida aí, vai ser muito lembrado por um bom período. Seguimos o baile aqui e tivemos uma grande luta de um guerreiro, né, cara? Santiago Ponzinibbio enfrentou o atleta de Gana, Carlston Harris. Era uma luta muito difícil para o Santiago, já tem uma quilometragem longuíssima aí, o atleta argentino, que trabalhou a vida toda no Brasil, né? Sempre se criou, o argentino gente boa, como ele é conhecido por aqui, participou do The Ultimate Fight Brasil há muitos e muitos anos, sempre foi um cara muito guerreiro, um batalhador, um atleta, mas a gente viu uma luta bem dura, né? A gente viu 2 rounds iniciais de muita trocação, de muita pancadaria. O argentino sofreu até um knockdown no round inicial ali, um certo risco ali de acabar parando por ali. Mas, cara, é impressionante como o Santiago absorve bem os golpes e ele volta para a luta como se nada tivesse acontecido. O round 2 foi insano de muita trocação e isso foi minando demais o Harris, né, cara? O Harris foi cansando, foi minando. É o conhecido Moçambique, né, cara? O cara que treina com os brasileiros. É um cara gente boa demais também, mas o Santiago foi crescendo na luta e crescendo na luta, e no terceiro round ele começou a acertar golpes que foram desestabilizando. O Harris já estava vendo 3 oponentes na sua frente, e teve um momento que o Carlson Harris caiu, e o Santiago soltou alguns chutes ali, mas volta em pé que eu vou te nocautear. E foi basicamente isso. O Carlson já estava completamente tonto, perdido, o Santiago aproveitou, botou pressão, acertou vários golpes, muitos golpes realmente precisos, atingindo a cabeça do seu oponente, até que a 3 minutos e 13 segundos do round final, nocauteou o seu oponente. Santiago Ponzinibbio volta ao octógono e volta com vitória na divisão meio-médio do UFC. Brilhante vitória do atleta argentino. E na luta principal, tivemos Mackenzie Dern contra Amanda Ribas. O duelo válido aí pela divisão peso palha feminino, e a Mackenzie Dern fez uma das melhores lutas aí que eu vi nos últimos anos, né? Ela vem realmente, é uma atleta que tem as 2 atletas, né? As 2 atletas são muito conhecidas pela qualidade na luta em solo, né? São 2 atletas extremamente vencedoras no tatame, e a Mackenzie Dern se sobressaiu em todos os aspectos da luta, né? Nos 2 rounds iniciais ela já vinha levando vantagem, conseguindo se sobressair a sua oponente, Amanda Ribas. Amanda Ribas, a gente sabe que ela tem uma trocação mais alinhada, né? Ela entrou como favorita, tem um boxe mais alinhado e um jiu-jitsu que talvez na transição para o UFC seja bom. O judô que ela tem de origem e o jiu-jitsu, né? Ela fez uma boa transição para o MMA. Mas a Mackenzie é fera, cara. A Mackenzie realmente ela vive um momento... ela viveu uma grande fase no UFC, ela chegou ali em placar 3, 4, 5 vitórias consecutivas em determinado momento dentro da organização, não vinha vivendo um bom momento nas últimas lutas, ela tinha aí, antes de enfrentar a sua oponente anterior, eram 4 lutas e 3 derrotas. Na última luta, ela venceu a Lupe Godinez, e na sua luta mais recente agora, acabou vencendo via finalização no terceiro round a Amanda Ribas. Ela conseguiu, no finalzinho do terceiro round, trabalhar muito bem por cima, né, na luta de solo, botou para o chão, controlou na luta de solo
conseguiu impor um ritmo bem intenso, saiu no braço, né? A Amanda Nunes, a Amanda Ribas, como é muito talentosa, conseguiu segurar a pressão até onde deu, conseguiu se movimentar ali, fazer com que a Mackenzie desistisse da posição de sair na chave de braço. A Mackenzie foi para a montada, soltou mais um golpe para dar uma desestabilizada ali na Amanda Ribas, mas quando ela viu a oportunidade, voltou para a tentativa de puxar no armlock e foi o que ela fez. Faltando pouquíssimos segundos, para se ter uma ideia ali, ela foi se posicionar para a finalização, para a chave de braço, faltando em torno de 12 segundos, conseguiu puxar como no momento que deu, destravou o braço da Amanda Ribas, puxou com tudo e aí não deu para resistir. Faltando 4 segundos para acabar o terceiro round, Mackenzie Dern finalizou Amanda Ribas com uma chave de braço impressionante. Grande vitória da Mackenzie Dern, que volta para o páreo, volta a se tornar uma atleta para ficar de olho na divisão peso palha feminina. Amanhã sai a atualização do ranking, a gente vai ver se ela vai avançar ou não. Ela estava no posto número 6, talvez ganhe alguma posição, mas o fato é que a Mackenzie é uma atleta muito talentosa, duríssima, guerreira, e tem tudo para chegar cada vez mais perto do topo, está logo ali na frente o cinturão da divisão. Ela, como eu falei, passou por um momento difícil, complicado na vida, superou e agora está de volta com todo o gás dentro da maior organização de MMA do mundo. Mas a Amanda Ribas não fica muito atrás, porque a Amanda Ribas ela luta em 2 divisões, cara. Ela luta no peso palha e peso mosca. É uma atleta guerreira, é uma atleta completa, que tem tudo para dar a volta por cima, e certamente logo ali à frente a gente vai ver a Ribas lutando e vencendo as suas oponentes, certamente, porque também qualidade técnica ela tem de sobra. Galera, os prêmios da noite, performance da noite, levou a Mackenzie Dern, garantiu performance da noite. O Cezinho Almeida não podia ser diferente, com o nocaute que ele aplicou, o nocaute mais brutal que teve aí nos últimos, pelo menos, meses, dá para garantir. O Cezinho Almeida garantiu também o bônus de performance da noite. Também levou o bônus de luta da noite, foi para Chris Curtis e Roman Kopilov, foi aquele que eu disse que teve a finalização do duelo no último segundo, né? Então, esses foram os atletas que acabaram sendo premiados com o prêmio de performance e luta da noite. Mackenzie Dern, Cezinha Almeida e luta da noite, Chris Curtis e Roman Kopilov. Avançando aqui, já para não perder o embalo, fica atento, né, cara? Esse aqui é o próximo evento. Nós teremos aí o UFC 311, Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan, número 2, luta aí envolvendo e valendo o cinturão da divisão peso leve, lutaça mesmo. Será agora no próximo final de semana. Então, aí, luta principal, o Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan. Teremos também Merab Dvalishvili defendendo o cinturão peso galo contra Umar Nurmagomedov. Teremos Iri Prochaska contra Jamal Hill. Beneil Dariush contra Renato Moicano. Kelvin Gastelum, ou melhor, Kelvin Holland enfrentando Renier Derrider. Cara, esse card principal aí tá muito bom, mano. Muito bom mesmo. Só luta boa, só luta interessante. Vamos puxar aqui para ver os brasileiros. O Raoni Barcelos enfrenta o Python Talbot, que é um cara muito duro, pedreira na vida do Raoni Barcelos. Olha ali o Malhadinho, ó, o murro na cabeça, o baiano. Jailton Malhadinho enfrenta o Sergei Spivak, 6 do peso pesado contra o número 7. Chance do Malhadinho vencer, se recuperar da última derrota e dar um passo importante aí na divisão. É uma divisão que está ainda muito obscura, vamos dizer assim, não se sabe exatamente o que vai acontecer, John Jones vai lutar, não vai lutar, vai enfrentar o Tom Aspinall, não vai, não se sabe o que vai acontecer. Será que vai ter um cinturão linear com o Tom Aspinall assumindo o título linear e colocando um novo oponente à frente dele? Se o John Jones, de fato, não quiser defender o título, não sei o que vai acontecer, a gente vai saber mais para frente aí. Tem aqui, ó, o Diego Ferreira enfrentando o Grant Dawson, chance para o brasileiro avançar e assumir o posto de número 15 no ranking da divisão peso leve do UFC, caso vença. Carol Rosa vai estar no octógono enfrentando Ailin Pérez. Então tem um clássico Brasil e Argentina aí. Carol Rosa, número 9, peso galo, contra Ailin Pérez, número 13. A Argentina é muito talentosa, tem um jogo de solo
primoroso, mas na trocação a Carol Rosa bate pesado, luta que vai ser muito boa, promete uma grande apresentação certamente dessas duas atletas, mas fica de olho principalmente nesses dois confrontos aqui, ó. Islam Makhachev contra Arman Tsakurian, cinturão peso leve em disputa, e na cor principal teremos Merab Dvalishvili contra Umar Nurmagomedov. Galera, esse aí é o card do UFC 311, que vai rolar no próximo sábado, certamente a gente vai estar atento por aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, e sempre lembrando, né, galera, se inscrevam no canal, deem essa moral pra gente, já deixa o like, acione o sininho de notificação, vem muito conteúdo aí de MMA na sequência. Eu fico por aqui, tamo junto, os